Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus possa ser glorificado mais uma vez através desta oração, alcançando o coração daqueles que o amam, verdadeiramente aqueles que estão prontos para se derramar diante de Ti, ó Senhor. Que Deus possa receber a sua oração, que você possa estar aprendendo a se dobrar diante do Senhor, com tudo aquilo que você já tem aprendido através das mensagens que Deus nos tem dado a comunhar com todos. Talvez muitas pessoas participam de orações como essa porque são obstinados. Muitas das vezes, obstinação nada mais é do que uma insistência, muitas das vezes pela teimosia. O que é isso, pastor? É eu não estar diante de Deus como deveria estar, mas quero de Deus, de qualquer forma, estar onde nunca estive. Andar com Deus é uma luta constante, diária, não lutando por aquilo que dizemos, aquilo que dissemos de certo, mas por aquilo que temos que fazer de certo. Eu sei o que está acontecendo no mundo espiritual. As pessoas estão cada vez mais frias, cada vez mais egocêntricas, né? Quer ser egoísta, pensando só em si, pensando só na sua própria casa. As pessoas estão dispostas a tudo para conquistar os seus sonhos neste mundo, para realizar os desejos da sua carne, independente que isso vá ou não glorificar a Deus. Você ter ou não ter alguma coisa não glorificará a Deus, se genuinamente isso não provém de um coração puro e reto diante do Senhor. Riquezas não tocam o coração de Deus, porque Ele é o dono de tudo. Embora muitos agradecem a riqueza que têm a Deus. Entregar as suas vidas para o bem ao próximo, sem a intenção real de Deus no coração, pode ser o idealismo pessoal de alguém. E é por isso que Mahatma Gandhi carregou uma grande bandeira e até hoje todas as moedas e notas da Índia têm o seu retrato. Chico Xavier, Madre Teresa, Confúcio, Buda, Alá, Mohamed, né, dos islâmicos, pessoas que fizeram para uma grande multidão, para uma geração, coisas boas, mas que não tinha nada a ver com Deus, mas se tornaram heróis, se tornaram ídolos. E hoje são símbolos de religiões, de etnias religiosas, de seitas. Quão grande foi esses homens? O Allan Kardec para os espíritas foi como Confúcio na China, Buda na Tailândia, assim como o hinduísmo na Índia por causa de Mahatma Gandhi. Então, meus amados irmãos, as pessoas, elas querem sim, eu não duvido que elas querem melhorar de vida, mas querem melhorar de vida pelo que falam. Como nós dissemos ontem, tem igual Tomé, as pessoas, elas não estão se entregando. E evidentemente, como nós estamos numa obra missionária, e nós temos clamado ao Senhor pela obra missionária, clamado ao Senhor que nos dê pessoas com coração quebrantado, pessoas com coração entregue. Então nós, mais cedo ou mais tarde, a gente descobre
a gente percebe quem a gente pode contar e quem a gente pode e quem a gente não deve contar. E assim como o sol está para todos, independente se ao amanhecer desta quarta as pessoas estejam de bem ou não com Deus, o sol vai bater na casa delas. O vento, vai haver água, vai haver alimento em algum lugar para que elas possam se alimentar. Da mesma forma eu vou continuar orando em prol do reino do Senhor. E se o reino do Senhor consiste em almas, é Ele que vai decidir quem vai passar ou não para o outro lado. Mas é impossível não entender que servir a Deus é algo para poucos. Então, muitas pessoas não entendem por que os seus votos não são cumpridos, porque às vezes falha em um determinado momento em que fizeram um compromisso com Deus. As pessoas não entendem por causa do coração, a malícia do coração, o que carregam no coração, a altivez do coração. As pessoas estão dispostas a seguir o que creem, a fazer o que querem, mesmo que isso seja em nome do Senhor. E em nome do Senhor, nós não fazemos o que queremos. Nós temos que fazer o que Ele quer. Então, eu vou deixar um versículo para os irmãos que está em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Abraão estava com 99 anos, quando Deus olha para ele e disse: Abraão, eu sou o Senhor, o teu Deus, o Todo-Poderoso. Anda comigo e ser perfeito. Ou anda na minha presença e ser perfeito. Primeiro, Deus está dizendo para você, está dizendo para todos que leem uma passagem bíblica como essa, não importa a sua idade, não diga que tu és muito novo, que tu és muito velho, porque o Senhor, com Jeremias, antes de vir ao ventre da sua mãe, capítulo 1, Deus já tinha o escolhido, desde antes de vir ao ventre, para andar com o Senhor. Então, de muito novo, já era escolhido. Abraão, 99 anos, na casa dos 100, Deus escolhe e fala com ele. Abrão, o nome dele ainda era Abrão. Abrão, mudarei o seu nome para Abraão, porque te colocarei por pai de multidões. Te colocarei a sua posteridade sobre a minha bênção, sobre a aliança que farei contigo. Mas anda na minha presença e ser perfeito. Jesus vai dizer isso em Mateus 5,48. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que mora, que habita nos céus. E o que é ser perfeito, pastor? Ser perfeito, só existe uma maneira. É andar conforme a palavra nos chama a chamar, a andar. É vencer aquele sentimento de medo, aquele sentimento do egoísmo, aquele sentimento do nosso eu, aquele sentimento que nós todos queremos ele, o sentimento de liberdade, para que ninguém imponha sobre nós o que temos que fazer. Então, andar na palavra não é para todos, é uma escolha. E eu sei que profetas como João Batista passaram e não foram compreendidos, perderam a sua cabeça. E se Jesus não diz quem ele é, passava batido. O homem que batizou Cristo nas águas, o homem que revelou ao mundo quem ele era e quem ele ia chegar, até que o Espírito Santo confirmasse as palavras de João Batista. Homens como o próprio Jesus Cristo. Se não é a insistência dos discípulos e apóstolos confirmar a sua ressurreição, até hoje, Jesus seria apenas um mito que houvera passado neste mundo. A Bíblia diz, no capítulo 1 de Atos, os versos 20 e diante, que ao escolher o apóstolo no lugar de Judas, deste homem que ocuparia
O 12º lugar, deveria ter andado com eles, com os discípulos e Jesus desde o início, desde o seu batismo com João Batista, até a sua ressurreição. É preciso conhecer Jesus, para que você não esteja orando comigo sem razão, para que você não esteja apenas dobrando os seus joelhos de carne, porque isso pode interferir sim na sua vida num todo, porque você vai se esforçar, você automaticamente vai fazer alguma coisa, para que as coisas melhorem na sua vida, e você pode dizer, olha, é a oração. E não tem nada a ver com a oração. Como se alguém ganhasse da loteria amanhã ou hoje, alguém ganhou e dissesse, olha, foi Deus, foi aquela reza, foi a missa, foi a oração da vovó, foi aquela vela. Quantas pessoas já devem ter dado a santos, a misticismo, a patuás, a glória do que alcançaram. Então essa oração, ela tem que transformar o teu caráter. Essa oração tem que transformar o seu viver. E alguém disse, pastor, não é aos poucos? Bom, eu não sei a hora que Jesus virá. Tenho certeza que você também não sabe. Então para que brincar com a sorte? Por que não se esforçar para melhorar o mais rápido possível? Porque se você viver mais 50 anos, você não perdeu nada. Você se capacitou para viver os 50 anos de uma forma mais perfeita diante do Senhor. Se você viver apenas mais um dia, você terá ganho a tua alma, porque um dia você viveu como se fosse toda a sua vida. Então eu deixo para você essa passagem bíblica. Disse o Senhor, anda na minha presença e ser perfeito. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e nosso Pai, eis aqui este pacote com os pedidos de oração, com tudo aquilo, meu Senhor, que nós temos recebido das pessoas para falar por elas através deste clamor, apresentando ao Senhor todas essas necessidades, Pai. O Senhor sabe o que leva essas pessoas a acreditar na oração. O Senhor sabe como muitas delas estão. O Senhor sabe, meu Deus, o que provocou estarmos a dobrar os joelhos e apresentar o povo ao Senhor. E a nossa oração não é em prol de ganhar dinheiro, não é em prol, meu Pai, de viver mais 50 anos, nem em prol de ser blindado contra as enfermidades, mas é em prol, meu Pai, da obra missionária. E nós sabemos que neste mundo, desde quando entendemos por ser humano, tudo se faz com valores. Já no passado, as pessoas faziam permutas. As pessoas trocavam alimentos por outros alimentos. Quem era criador de gado trocava os seus animais por aquele que era agricultor. Era assim a moeda lá dos tempos primórdios. Então, meu Deus, em pleno século XXI, nós não faremos a obra missionária apenas, meu Deus, com as nossas palavras. Não faremos a obra missionária apenas com as nossas orações, se não nos entregarmos ao Senhor, se não nos humilharmos diante do Senhor e começar a analisar aonde temos errado, aonde temos falhado, aonde podemos esforçar um pouco mais e não temos feito. Por isso, Deus e Pai, o inimigo não quer que a obra cresça. Ele não quer que a tua palavra tenha êxito. O inimigo não quer, meu Deus, que a verdade seja exposta. Tive muita certeza e completamente estou convicto que tu me chamaste para um tempo difícil de
pregar a verdade, um tempo árduo, como se estivéssemos vivendo o tempo da Inquisição. Como se nós estivéssemos vivendo não uma perseguição humana, aonde a espada decidia o fim dos cristãos, mas estamos vivendo uma perseguição espiritual, aonde as pessoas matam com palavras, matam com desprezo a verdade, aonde as pessoas manipulam a verdade, aonde as pessoas transmitem uma verdade sem jamais ser veracidade, aonde, meu Deus, o Evangelho não pode apontar mais as falhas onde elas estão, aonde o Evangelho não pode mais mostrar quem de fato está com o Senhor. Por isto, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos, porque nós cremos nos céus, assim como nós cremos na existência do inferno. E nós estamos como Paulo lutando para alcançar a salvação, fazendo do nosso dia a dia uma luta, um labutar, aonde, meu Deus, não importa o sacrifício, não importa, meu Senhor, as pedras, não importa os desprezos, nós vamos adiante. Ajuda-nos, ó Deus, na fé que provém do teu Filho Jesus, o consumador da fé, que esta fé seja provida no coração daqueles que estão buscando andar na sua presença como pediste a Abraão e ser perfeito. Quando o Senhor fala isso com Abraão, não existia lei, ainda não existiam os mandamentos. Abraão se torna devoto, amigo do Senhor, porque ele reconhece a existência de um Deus que ele nunca tinha visto e que ele viveu a sua infância, já na velhice é que ele vai descobrir a existência do Senhor. Por quantos anos Abraão viveu debaixo de uma idolatria do pai, da sua mãe, da sua família? Por quanto tempo, meu Deus, Abraão viveu com o coração petrificado? Mas quem sabe, por muitos momentos ele tinha o desejo de saber a verdade. Até que no capítulo 12 o Senhor chama para sair da sua parentela. No capítulo 14, verso 20, Abraão, sem que alguém peça a ele alguma coisa, sem que a geração de Abel já estivesse distante da dele por muitos séculos, a Bíblia diz que ele dá o seu dízimo de tudo para Melquisedeque, o sacerdote. De tudo, Pai. Quer dizer, ele pegou os seus gados, das ovelhas, das cabras, dos bois, das vacas, das jumentas, das mulas, e de cada um dos seus animais ele foi tirando 10% de tudo, entregando as primícias. Depois foi lá no seu depósito em que tinha ele guardado os seus alimentos e tirou 10% de tudo aquilo e também deu, Senhor, de tudo. A Bíblia diz que de tudo, dos seus tecidos, as roupas, o melhor que ele tinha, sem que ele jamais tivesse visto Melquisedeque. A primeira vez que encontra com um sumo sacerdote, ou com um sacerdote em que ele nem conhecia a linhagem, a não ser por revelação, ele entrega aquele homem. Ele não pede oração, ele não deixa um pedido de oração, ele apenas, guiado pelo Espírito Santo, foi o primeiro dizimista da história da humanidade. Porque Abel foi o primeiro ofertante das primícias. Mas Abraão, quando dá o dízimo, era o sinal do temor. Abel, quando dá a oferta melhor, é sinal do amor. Então os dois se completam. Abel, a entrega
no sinônimo do amor. Amava o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor agradou mais da oferta dele do que a de Caim. Abraão, o temor, porque ele acabara de vencer a guerra contra os reis que haviam, inclusive, levado, capturado e sequestrado seu sobrinho Ló, as suas filhas, a sua esposa, os bens. E o temor por saber que a vitória não pertencia a ele, mas a um Deus desconhecido, que ele não tinha tanta intimidade como gostaria. Mas foi aberto um caminho no coração de Abraão, até que o Senhor, meu Deus, fala com ele e disse: mudarei o teu nome. Quantos de nós precisamos nesta madrugada ter o nosso nome mudado? Não mudado na identidade, ele poderá continuar o mesmo. Mas o nome que está em Apocalipse 2,17, que diz que aquele que vencer com o Senhor, aquele que vencer porque buscou a perfeição, buscou a santidade, buscou a justiça, terá um nome novo. Um nome novo registrado nos anais celestiais. Só os vencedores. Em Mateus 10:22 disse que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Ó meu Deus e meu Pai, ajuda, meu Deus, ajuda ainda na minha geração a fazer discípulos genuínos, pessoas que estão dispostas, meu Deus, a andar na sua presença e ser perfeitos. E que nós não aceitemos a fala do mundo, que neste mundo ninguém é perfeito. Essa é a fala do mundo, é a insistência do Satanás. Mas o Senhor disse, mesmo que o mundo daqui a tantos séculos seja pior, o seu mandamento é único: ser perfeito e anda na minha presença. É o que Jesus vai repetir. Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe o que essas pessoas estão precisando, mas o que levou essas pessoas a essas necessidades? O que levou essas pessoas a estarem vivendo necessidade extrema de alcançar a paz, de entender a luz, de entender a vida eterna, de entender o que é fidelidade, o que é lealdade? O que levou essas pessoas às dúvidas, a viver uma incredulidade irracional? O que levou pessoas tão desesperadoras a estar pedindo auxílio? O que levou as pessoas, o que está levando as pessoas a se contentar com uma vida medíocre? Porque elas estão felizes com os carros da garagem, com a casa onde moram, com o trabalho que têm, com a saúde que possuem, com o convênio que podem recorrer no momento de uma decaída na saúde, fisicamente. O que leva as pessoas a fazerem campanhas no Brasil, no mundo inteiro, a troco, meu Deus, de um mundo melhor? E esse mundo nunca vai melhorar, mas nós podemos ter um Deus melhor em nossa vida. E aí, meu Deus, viver ainda por quanto pudermos e tivermos, por condicionamento do Senhor neste mundo, uma vida diferente. Deus e Pai, que o Senhor mova o caráter das pessoas, que o Senhor mova, meu Deus, o interior das pessoas. Batizar nas águas é eu deixar o homem velho para trás. Meu Deus, batizar no Espírito Santo é transformar o meu presente para caminhar para o futuro. E, meu Deus, viver no arrependimento é crer na eternidade, sem fim, porque reconheço a minha culpa. É o que nós lemos esses dias, meu Deus, em Oséias 5, verso 15. O Senhor abandonou o teu povo até que todos reconhecessem a sua culpa. E foi assim, meu Deus, na geração de Amós, em tantas gerações, até de Moisés, por mais de 40 anos, esperando o reconhecimento. E todo dia o Senhor falava na geração de Moisés, mas os 40 anos foram poucos.
e morreram no deserto, sem alcançar a Canaã, a terra prometida. Foi assim na geração de Amós, foi na geração de Jeremias, de Ezequiel, tiveram que esperar 70 anos. Salmo 137, verso 1, a Bíblia diz que eles estão à beira dos rios da Babilônia, as suas harpas de penduradas no salgueiro, e eles estão chorando e dizendo: hoje quem nos pede canção não é mais o nosso Deus, é os inimigos. E eles tinham que cantar nas festividades, eram obrigados, ou morriam, perdiam as suas vidas, eram violentadas suas esposas, suas filhas, mortos seus filhos cruelmente, Pai, porque viraram as costas para o Senhor. Aí no Salmo 126, que é cronologicamente, um vem depois do outro, disse que quando eles saem do cativeiro, eles relatam: estamos como aqueles que sonham, porque o Senhor nos trouxe de volta a Sião, a sua Jerusalém. Faça, meu Deus e meu Pai, com que essa oração transforme mais vidas no caráter do que garagens vazias em garagens cheias de carro. Transforme mais mãos doadoras do que mãos que retêm e acrescentem mais na sua conta bancária. Que essas orações transformem mais o conhecimento das pessoas espiritual do que o intelectual. Que essas orações da madrugada dê muito mais força para elas se entregar ao Senhor do que para resistir ao mal e às adversidades da vida. Que essas orações da madrugada tragam a essas pessoas muito mais humildade do que a convicção de que podem alcançar o que desejam. Ajuda, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor sabe, no meio de todas essas orações, no meio de todas essas pessoas, o Senhor sabe qual delas que estão aqui pedindo oração, não estão aqui neste pacote de oração. Meu Deus, o Senhor sabe, aqueles que o Senhor pode contar, dia e noite, aqueles que o Senhor sabe que estão levando a sério aquilo que nós temos pregado e pedido, Pai. As almas estão aí morrendo, não é só na África, estão morrendo dentro das igrejas, estão morrendo, meu Pai, porque muitas estão ouvindo o evangelho que não é real, estão ouvindo o evangelho que não é verdadeiro, embora pareça, é extraído de um livro de capa preta, branca, azul, vinho, é extraído, Pai, mas não tem levado as pessoas ao arrependimento, somente ao desejo de viver mais e alcançar os seus sonhos. As nossas orações não é para que todos alcancem os seus sonhos, mas que possam se entregar e deixar que o Senhor dirija o seu reino na vida de cada um conforme a tua vontade. Deus e Pai, e se há alguém que se arrepende de fato, que reconhece de fato a necessidade de serem diferentes, meu Deus, que se entregam totalmente ao Senhor. Porque o Senhor é o primeiro a notar essa diferença. Porque a Bíblia diz que o amanhã para o Senhor já aconteceu. Obrigado, meu Deus e meu Pai. Porque ao final de tudo, não serei condecorado pelo Senhor por ter alcançado o mundo através do dinheiro que possa chegar às minhas mãos para fazer a obra, mas sim serei honrado, porque pela fé e pela palavra alcancei, ainda que não foi o mundo, mas aquele mundo que eu pude mudar à minha volta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a alcançar essas obras missionárias, ajuda-nos a termos cooperadores para fazermos o melhor, para plantarmos o melhor e deixarmos um legado se partirmos daqui antes do arrebatamento. Ajuda, meu Pai, como Paulo fazia as suas tendas e ao mesmo tempo clamava às pessoas que, como nós lemos numa dessas madrugadas e pregamos numa dessas mensagens, o 2 Coríntios 8, Paulo pedia às igrejas que contribuíssem
para que ele pudesse ajudar as mais pobres. Paulo, meu Deus, posso imaginar quanta humilhação sofreu, quantas vezes deve ter sido chamado de ladrão, deve ter sido chamado de oportunista, porque nas suas 14 epístolas, praticamente em todas, ele escreve sobre finanças, ele fala sobre o assunto, ele está querendo que as pessoas sejam fiéis na sua integralidade. Então ajuda, meu Deus e Pai, testemunhos daqueles que oram conosco, Pai, de que as coisas estão mudando. Meu Deus, é porque elas se entregaram de fato ao Senhor. E aí a glória não é minha, nem de ministério, a glória é do Senhor. E a honra é delas, porque elas ouviram a oração, ouviram a mensagem e resolveram obedecer à voz do profeta. Eu tenho a convicção daquilo que o Senhor é, e pelo que eu sei que o Senhor é, eu me prostro e me humilho diante do Senhor, apresentando essas vidas. É o Senhor que vai avaliar cada uma delas. Eu não posso julgá-las. Eu posso exortá-las por aquilo que eu vejo ou por aquilo que o Senhor me diz. Mas condená-las ou absolvê-las, eu não posso. Então, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, que as mãos do Senhor estejam estendidas no término desta oração, alcançando cada alma, alcançando cada família. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecidos ao Senhor. Amém. E graças à sua Santíssima Trindade. Que Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra tenha alcançado o seu coração, esta oração que vem do Espírito Santo possa ter levado a você uma reflexão. Ainda há tempo para você andar na presença do Senhor e ser perfeito ou perfeita. No caso de mulher, ainda há tempo. A escolha é sua. Que Deus fale com você. Fique na paz.